que há mais o contato físico, né? Então ele entende que a arbitragem poderia observar melhor essas jogadas. Ele não deixa de ter razão, mas o fato é que, por exemplo, em alguns jogos também o Flamengo chegou junto do adversário, né? Quer dizer, um time tecnicamente bom, taticamente muito bem montado, também precisa colocar o pé na dividida. E os jogadores do Flamengo têm feito isso nas partidas, né? Parte do sucesso tem a ver com essa vontade, né? O time sem medo, o time que vai para todas as disputas para tentar realmente ganhar a bola, não tem medo de dividida. E aí, como o futebol é um esporte de contato, às vezes sobra para alguém. Nesse caso, né, tem sobrado para alguns jogadores do Flamengo, especificamente hoje, a situação do Rafinha, a nossa reportagem muito atenta para saber se é algo mais sério ou não. O Rafinha, que nesse momento está em um hospital em Curitiba. Ele já realizou os exames, né? Estou atualizando aqui, ó, que constataram sim a fratura na face. Não está descartada, inclusive, a intervenção cirúrgica. Operação. Ele está fora do jogo de quarta-feira, né? Não se fala nada sobre futuro, né? São 10 dias de recuperação até o jogo contra o Grêmio. Mas, nesse momento, Quartarolo, a nossa prioridade é que o Rafinha esteja bem no aspecto clínico, antes de mais nada, para aí depois que se faça qualquer prognóstico de retorno, né? Mas foi um susto e realmente ele sofreu essa pancada e continua em campo. E é uma preocupação a mais aí para a sequência do Flamengo, especialmente essa decisão na Libertadores, Quartarolo. É verdade, Calheiros, e além do que, né, toda a contusão de jogador, do atleta que usa o corpo, eu realmente tenho muito dó e torço sempre a favor para uma recuperação rápida. Tomara que o Rafinha esteja muito bem, volte logo, é ótimo jogador e a gente torce sempre a favor. Qualquer jogador, o atleta vive do corpo. Quando há uma contusão, realmente mexe muito com a gente. Uma contusão grave no caso. Acho que o Jorge Jesus também deu uma choradinha a mais, né? Ele botou tudo na conta da arbitragem brasileira. O Diego, por exemplo, foi uma arbitragem sul-americana que tirou o jogador dessa temporada, inclusive. O Arrascaeta e o Felipe Luiz não foram choques, foi contusão muscular. E ambos estão fora aí do time, aliás, um no joelho e outro muscular. E ambos estão aí em recuperação. O Arrascaeta fez até uma cirurgia. E esse é o problema de um campeonato longo como o nosso, 38 rodadas, em que você tem que ter elenco para suprir justamente esse tipo de situação. Você perde jogadores por expulsão, por contusão e jogadores importantes numa reta como essa. O Flamengo tem mostrado que tem elenco para isso. O Vitinho, que não tinha jogado bem quando entrava, no meio de semana arrebentou. Hoje é um jogador com uma outra cabeça, inclusive a gente olha para o Vitinho diferente depois do que ele fez na penúltima partida. Hoje também a informação é que jogou bem. Agora, ele tem razão em certas situações do VAR. Acho que tem que mudar muita coisa. Outro dia eu falei aqui, eu acho que o árbitro tem que botar na súmula por que ele usou o VAR. Tem que escrever lá, não sei se é lei ou não, mas bota o protocolo lá, muda se não for lei. Olha, em tal momento eu fui chamado pela cabine por causa disso, e eu decidi isso, ou então não concordei com o árbitro da cabine, porque tá muito, sabe, ninguém sabe o que aconteceu, a gente realmente é uma conversa que também não é divulgada, só quando é pedida, e depois de 24 horas, podia-se também divulgar o áudio. Por que não colocar essa caixa preta para a gente ouvir? Na hora do jogo, acho que não, que poderia haver problema com torcida, dirigente, tudo bem. Mas o VAR tem que ser melhorado. Aliás, há inclusive já sugestões à FIFA, à International Board, para que realmente esse negócio de impedimento de um pezinho, 10 centímetros, não seja levado mais em consideração. Eu acho que é um avanço. Mas agora, reclamar tudo do VAR também não adianta, né? Teve aquele pênalti do Rodrigo Caio no Guerreiro, que também beneficiou o Flamengo. E hoje eu acho que ele foi prejudicado. E hoje também o VAR calou a boca do presidente do Santos, e disse que o VAR é sempre a favor do Flamengo. Hoje não foi, senhor Pérez. Realmente foi uma declaração infeliz, né? José Carlos Pérez, o presidente do Santos. Eu acho preocupante, porque quando você insinua algo desse tipo, você tem que provar. E eu não tô falando do Pérez só, não, né? A gente já ouviu declarações de outros presidentes. Depois ele tentou remendar, outros dirigentes, Agora, notadamente, todo mundo puxa a sardinha pro seu lado e nos discursos, nas retóricas, não é? Não precisava nem ter falado da arbitragem hoje, o Jesus, mas falou para pontuar também, né? Falar, olha, nós também estamos sendo prejudicados aí, viu? Alô, estamos sendo prejudicados também. Sim. Talvez nem na cabeça dele nem esteja sendo prejudicado, mas já que está todo mundo reclamando, prejudicado naquele lance, nesse daqui.
isso não ajuda em nada o futebol brasileiro. Infelizmente, tem muita gente que não ajuda em nada o futebol brasileiro. Ô Facincani, olha, Felipe Luiz, Arrascaeta e Rafinha agora na lista de problemas, hein, pro Flamengo. De olho, é claro, né? Impossível a gente não fazer essa conta, né? 10 dias. 10 dias pro segundo jogo contra o Grêmio, semifinal da Libertadores. Pra mim, a mudança, a virada do Flamengo no ano foi com a chegada dessa dupla da lateral, né? Ou das laterais, no caso, o Rafinha e o Felipe Luiz. O Flamengo perde bruscamente um equilíbrio num setor que hoje é a grande diferença da equipe, a força de marcação pela lateral e principalmente o apoio desses dois jogadores, em especial do Rafinha quando chega à frente, muito bem acionado, um cara que tem dado assistências, tem chegado com muita propriedade. Então, mano, seja o melhor possível, quanto mais jogadores bons em campo, melhor para a torcida, melhor para quem acompanha, mas que o Flamengo tem uma baixa muito grave, e grave mesmo, sem Rafinha, Felipe Luiz e Arrascaeta para esse jogo, olha, o Jorge Jesus vai ter de rebolar aí, porque é aquilo que eu falo, Calheiros. O time titular do Flamengo é um espetáculo. O banco de reservas do Flamengo é bem comum. Vamos ver. Rodinei, René não tá comprometendo, né? Mas há uma diferença técnica muito grande pro Felipe Luiz, né? E o Vitinho entrou bem na vaga do Arrascaeta, tá jogando bem. O Vitinho, vamos voltar a Curitiba? Vamos ao vivo com o Flávio Vinick. Ô Vinick, tem mais algum detalhe com relação ao Rafinha? A gente já sabe que ele retorna ao Rio de Janeiro com o Everton Ribeiro e também com o Bruno Henrique, não enfrentam Fortaleza, mas enfim, não está descartada, inclusive, a cirurgia para acelerar, a informação seria essa, para acelerar o processo de recuperação no Rafinha. É isso, Vinick? É por aí, Calheiros. O Rafinha sofreu, a assessoria de imprensa passou pra gente aqui, que ele sofreu uma fratura na face. Ele está em observação, segue em observação e amanhã, no Rio de Janeiro, ele vai ser reavaliado por um especialista que, assim, vão decidir qual será o procedimento para a recuperação, o que deve acontecer com o Rafinha. Então, só informando que ele vai ser reavaliado no Rio de Janeiro por um especialista amanhã. Retorna, fica claro, fora do jogo contra o Fortaleza, assim como os suspensos Everton Ribeiro e Bruno Henrique, que retornam então ao Rio de Janeiro. O Flamengo fica em Curitiba para treinar amanhã no CT do Coxa, do Coritiba, o rival do Atlético Paranaense. Programação do Flamengo então, amanhã treinamento por aqui na parte da manhã, depois os atletas seguem para Fortaleza, próximo jogo quarta-feira no Castelão contra o time do Rogério Ceni. Na terça-feira realizam uma atividade já lá em Fortaleza e quarta-feira então tem mais um jogo do Flamengo aí, a próxima rodada pelo Campeonato Brasileiro. A gente está posicionado aqui na zona mista, a gente vai aguardando a saída aqui, a passagem dos jogadores, e vamos tentar falar aí com o Bruno Henrique, que fez 2 gols, o Diego Alves, que se destacou. A gente está aqui nessa situação, todo mundo aguardando aqui, ansioso pela passagem dos jogadores do Flamengo, para a gente trazer as entrevistas ao vivo aqui no Rodada Fox. Mas os desfalques que tanto preocupavam o Flamengo, agora essa lista aumenta. O Flamengo, que já não tinha 4 jogadores importantes, o Arrascaeta e o Felipe Luiz seguem fora da equipe, e aí voltam Rodrigo Caio e Gabigol da seleção brasileira, mas aí surgem 3 novos problemas, a situação do Rafinha e os 2 jogadores que estão suspensos. Isso chamou a atenção realmente na entrevista coletiva. Eu nunca tinha visto o Jorge Jesus assim tão irritado, criticando tanto o VAR, com tanta veemência, né, com tanta ênfase, as críticas ao VAR. Ele disse que não é contrário ao VAR, que foi adotado em Portugal, um dos primeiros países, ele é a favor, mas não da forma que está sendo utilizada aqui no Campeonato Brasileiro. Então a gente segue por aqui, pintando o jogador, aciono vocês e a gente mostra ao vivo a entrevista aqui no Rodada Fox, Calheiros.